De volta ao vivo com o SBT Verdade, agora meio-dia e 42. Olha, um tema muito importante de ser debatido. Eu gostaria muito da sua atenção, principalmente você que é pai, você que é mãe, a sociedade como um todo, porque todo mundo tem participação. No início desse mês, 2 casos de violência envolvendo crianças chocaram o nosso país. Em Campinas, uma criança de 11 anos era mantida por um casal dentro de um barril amarrada. Uma denúncia anônima levou os policiais até esse local. E, neste final de semana, um outro caso semelhante foi registrado em São Paulo. Uma criança de 2 anos foi encontrada amarrada sozinha em uma casa na zona leste da capital. Em ambos os casos, responsáveis foram presos. Mas, diante de tanta violência, tanta tristeza, como é que fica, hein, gente, o psicológico dessa criança? Eu converso agora com o psicólogo, o doutor Guilherme Davoli, mais uma vez com a gente, sempre solícito, doutor. Obrigado pela presença do senhor. Boa tarde, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar novamente com vocês, trocando ideias, conversando um pouquinho e ver se a gente pode auxiliar de alguma forma na compreensão desse tipo de situação tão trágica, né? Doutora, a gente que trabalha com jornalismo aqui, eu sempre digo que a gente não está acostumado, né? Mas choca demais. E esses 2 casos, hoje todo mundo tem celular, os próprios policiais filmaram, causaram muita comoção na sociedade como um todo, né? Esse tipo de violência, de tortura, o que pode influenciar no comportamento, desenvolvimento dessas crianças, doutor? Bom, primeiro você acabou de falar do choque que isso acontece com jornalistas. Posso te afirmar que também para a gente da psicologia, por mais que a gente estude esses quadros, assistir essa cena, ninguém está preparado. E os próprios policiais, no caso de Campinas, chegaram a comentar o choque que eles tiveram, um choque emocional, porque como seres humanos, nós não estamos nunca preparados para esse tipo de quadro, não estamos preparados às vezes nem para ver um animal de estimação sendo maltratado, tá? O que isso pode causar, eu acho que nós temos que olhar por 2 lados, né? Primeiro, o que leva algumas pessoas, por acaso, pai, mãe, mas poderiam ser outras pessoas, a trabalhar com esse nível de agressão, trabalhar com essa necessidade de imposição daquilo que eles consideram certo e errado, para depois a gente poder analisar que sequelas isso pode trazer para essa criança, para esse adolescente. Uma coisa para mim está muito clara, a gente vem tendo um aumento exponencial nessas últimas 2 décadas em especial, no nível de intolerância das pessoas, e no nível, inclusive, de agressividade das pessoas, não simplesmente desejando ter lucro ou vantagem, por exemplo, um assaltante que pode bater em alguém para roubar o dinheiro, estaria tendo um lucro, mas nesse caso a pessoa acreditar que aquilo que ela está fazendo, aquela punição que ela está inserindo, que aquilo é algo que o outro realmente merece, que a criança merece, que o filho, a filha merece, porque simplesmente não o respeitou da maneira que queria, não falou da maneira como ele queria que fosse falado. Então, nós estamos vivendo muito, especialmente nessas 2 últimas décadas, esse crescimento de uma violência de pessoas que podem ser de todas as classes sociais, mas de pessoas que fundamentalmente não admitem o diálogo, não admitem a convivência com o diferente, quer dentro da família, quer fora da família. Eu acho que isso é muito pesado. Que sequelas isso vai levar para uma criança? Eu posso te afirmar que a formação da nossa personalidade, ela vai ser traumatizada por situações de grande sofrimento, mas ela pode ser regularizada, ou pelo menos ser equacionada, na medida em que, com o passar do tempo, essas mesmas crianças passem a usufruir de grupos de pessoas amistosas, de grupos de pessoas que trabalhem com elas as relações através da linguagem, da brincadeira, mais tarde das atividades nas escolas, tá? Então nós estamos falando de algo trágico que é traumático, quer dizer, não apaga, nunca mais apaga. Então essa pessoa nunca mais vai superar essa dor? Olha, essa dor é muito compatível com a dor da morte, é compatível com a dor daquele que sofre um grande acidente de carro e fica traumatizado. As futuras experiências positivas colocadas pela sociedade podem sim melhorar muito esse quadro e não apagando o trauma, mas fazendo a pessoa aprender a conviver com aquela lembrança e superar suas dificuldades. É um trabalho
em que a sociedade tem muito a intervir. Tá. O senhor falou em algo muito interessante, né? No aumento da violência, da imposição, da atitude de quem deveria amar, né? E pratica a violência e a tortura. Porque quando a gente fala de convivência, de familiar, ainda mais envolvendo criança, é algo realmente traumático até para a gente. O que o senhor acha que está levando a esse comportamento, esse aumento, então, de violência extrema, doutor? O que está acontecendo no meio do caminho? Porque a gente fica buscando resposta. Tem gente que fala assim, deve estar passando por dificuldade financeira, deve ter apanhado quando criança. O que de fato acontece? Não, essas respostas do dificuldade financeira ou a pessoa apanhou, tem um trauma da infância, elas são meramente algumas especulações. Na realidade, nós encontramos pessoas sem nenhuma dificuldade financeira maltratando de forma veemente, por exemplo, seus funcionários. Há poucos meses atrás, nós tivemos o caso de uma diplomata, eu não me lembro de que país, lá em Brasília, que espancava a sua funcionária. E não era uma questão de dificuldade financeira. Ali havia essa intenção de espancar aquele que ela chama de inferior. Nós temos muitos casos, e a TV já mostrou isso, de idosos sendo espancados por filhos e espancados por cuidadores, que seriam pessoas preparadas justamente para cuidar de idosos, e simplesmente porque o idoso não está respondendo aquilo que a pessoa deseja. Então, quando você me pergunta, o que tem feito crescer tanto essa agressividade contra o outro, eu acho que nós estamos vivendo uma cultura muito aqui no Brasil, mas não somente do Brasil, uma cultura que eu não estou dizendo que é de hoje, ela pode ter se intensificado com a questão da pandemia em alguns aspectos, mas não é da pandemia, por isso que eu coloquei pelo menos 2 décadas, em que nós somos educados, e muitas vezes nós, enquanto pais, educamos nossos filhos para não levar desaforo para casa, para você se impor, para você não dar direito ao outro de ser diferente, para você não aprender a ouvir o que o outro fala, né? Eu me lembro bem de um texto do Rubem Alves há alguns anos atrás, em que ele falava que a gente estava fazendo muito curso de oratória, tinha que saber falar, tinha que saber se posicionar, tinha que saber ter autoridade, e ele falava que a gente precisava de curso de escutatória, as pessoas precisam aprender a ouvir as outras, né? E na realidade os pais, os professores, a sociedade de maneira geral, ela precisa trabalhar as crianças, os adolescentes, no sentido de que a gente ouve o outro, não para concordar ou discordar, mas pelo simples direito do outro pensar ou agir diferente. O caso de Campinas, levantou-se a hipótese, eu não conheço o quadro em si, né, até porque ainda está sendo averiguado, dessa criança ter algumas dificuldades de aprendizagem, de ser uma criança com algum comportamento hiperativo, o que é extremamente comum dentro da nossa sociedade, e cada vez mais nós sabemos que isso não é um defeito, é uma característica a ser trabalhada dentro do meio social. Na hora em que o pai fala, a gente prende porque ele não para, porque ele some, porque ele foge, ele está precisando justamente do carinho. Ele não está fugindo por fugir. Quando você foge de alguma coisa, né? Então, é essa atitude, por favor, não confundam com política, né? Essa atitude fascista, é do meu jeito e pronto, que precisa ser minimizada na nossa sociedade, porque isso inclui esses maus tratos a crianças, a idosos, a funcionários, ao crescente número de feminicídios. Então, nós temos muita coisa, tudo dentro desse mesmo pacote do autoritarismo que, infelizmente, muitas vezes é cultivado nas nossas próprias famílias. Doutor Guilherme, sempre é tão bom conversar com o senhor. Dá vontade de ficar mais umas 2 horas aqui, mas já fica o convite para o senhor voltar, porque é sempre muito bom esses esclarecimentos, esse norte aqui desse bate-papo. Um grande beijo e muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade de poder trocar ideias, de poder estar trabalhando com vocês, e fico à disposição para quando vocês assim desejarem. Muito obrigada. Abraço, doutor Guilherme.